Sei que está todo mundo aí já sabendo da notícia. Eu quero agradecer a você que está entrando sobre esse atentado contra Donald Trump. Né? É sobre isso que eu quero falar, por isso que eu não vou me demorar muito esperando as pessoas entrarem, porque é o método. Esse filme que nós estamos vendo agora, o atentado a Donald Trump, se lembre que esse filme nós vimos no dia 6 de setembro de 2018. Se você não se adequar ao sistema, primeiro ele tenta te capturar. Se ele não capturar você, se ele não trouxer você para dentro de fato, o método é o mesmo. E a gente sabe de N casos ocorridos no Brasil, mas vamos falar do dia 6 de setembro de 2018, quando tentaram assassinar Jair Bolsonaro. O sangue de Jair Bolsonaro jorrou em Juiz de Fora, dia 6 de setembro de 2018. Tem método. A gente sabe de casos e casos em que a esquerda desgraçada, socialista, comunista, aliás, a única coisa que o comunismo fez no mundo foi matar pessoas, e matar pessoas inocentes e aqueles que se levantavam contra o sistema que eles não conseguiam cooptar, capturar para si. Nós sabemos de casos enigmáticos aqui no Brasil que envolvem a esquerda. Então o caso Donald Trump é para abrir os nossos olhos. Nós estamos à véspera de um processo eleitoral, mas é muito importante prestar atenção no que Trump disse. Fight, luta, lutar sempre, fight. Mesmo diante desse fenômeno nocivo, que é a morte de inocente ou de alguém que não pensa igual a eles, comunistas, desgraçados, os oportunistas que se juntam. Aqui, nós já estamos vivendo no Brasil uma ditadura, todo mundo sabe disso. Aqui está implantada a ditadura, um governo totalitário e que é um consórcio e que envolve o crime organizado, que envolve PCC, que envolve Comando Vermelho, e onde o governo, que é a favor do Hamas, da morte de inocentes, a favor de MST e todo mundo que mata e sem ter qualquer problema, são criminosos. Então, o advento Donald Trump nos reporta para o dia 6 de 2018, quando Jair Bolsonaro foi esfaqueado. Eu me lembro muito bem, e até com emoção, porque assim que terminou a cirurgia dele, eu fui para o lado dele ali, não havia acabado ainda a anestesia, mas o Carlos Bolsonaro, eu, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estávamos do lado dele ali. Isso me lembra muito agora, esse momento do Trump. E a mídia canalha do Brasil, a mídia canalha, diz que ele se machucou porque ele caiu quando ouviu os tiros. Já até identificaram o sujeito que atirou. As postagens do cara, ele é ligado ao Democratas, ou seja, é o partido de esquerda, né? O Democratas é o PT lá dos Estados Unidos. E aqui nós temos dois espectros políticos, nós temos que ter muito medo. 2 vereadores do PL em Fortaleza foram assassinados de forma brutal. Eles denunciaram isso na tribuna e foram assassinados. Aqui nós temos centenas de brasileiros anônimos, mas temos o caso do Clezão, por exemplo, que foi morto e que o sangue dele está na mão de quem está mandando no Brasil, da Suprema Corte do Brasil. Então essas coisas têm que nos deixar alerta. Eu estou correndo perigo, você está correndo perigo. O consórcio que dirige o Brasil hoje nesse processo comunista, essa aranha que é esse espectro político de partidos de esquerdas todos juntos no governo Lula e que pensam e falam as mesmas coisas, mas me intriga muito aqueles que se passam por direita, dizem que são de direita, mas estão cheios de ministérios dentro do governo Lula. Partidos de direita que tem 3 ministérios no governo Lula, que vota com eles. Sabe o que o governo Lula pensa? Quer destruir Israel. É amigo do Hamas. Não estão preocupados com aqueles que foram degolados ou morreram, muito menos com os brasileiros que lá estavam. Mas esses partidos de direita, eu não quero nem dar o nome, porque não precisa, vocês sabem. Cada um tem 3 ministérios lá dentro. Senadores escrevendo besteira no Twitter,
falando sobre a eleição lá da França. Então é o seguinte, agora, nós que nos levantamos contra isso, e isso foi o preço que Donald Trump pagou, de tentarem matar o Trump, e que a velha mídia ainda não está dando, é porque o Trump se recusou a se curvar ao sistema.